Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no estúdio. Neste vídeo eu vou te mostrar como tu pode duplicar ou muitas vezes triplicar o teu faturamento. Eu vou te mostrar o que eu fui adaptando e foi dando certo dentro do meu estúdio. Então essa é a primeira parte, ali é uma porta que sempre fica fechada, porque a parte interna lá é a parte onde a gente faz a lavagem, a preparação e a pintura, que não é uma parte muito bonita. Vocês querem linkar com a frente do porquê que tu bota a parte bonita na frente, que é pra brilhar Pode o olho ser, mesmo? pode ser. Por que eu deixo a parte frontal bonita? Que é onde tudo acontece. Eu tenho os dois estúdios, que eu chamo Estúdio 1 e Estúdio 2. Eu tenho um elevador para poder tirar roda, fazer manutenção básica, muitas vezes que a gente precisa. E na parte do fundo é a parte da lavagem, é a parte da preparação e a parte da pintura. Que muitas vezes não é um lugar bonito de tu mostrar, porque é onde tudo acontece. Como todo restaurante. Muitas vezes a cozinha não está na frente do restaurante. A cozinha, que é onde tudo acontece, ela fica no fundo e só vem o prato servido. Eu trago o carro aqui para frente, num ambiente mais bonito, para que eu consiga fazer a entrega para o cliente e principalmente mostrar para ele todos os detalhes no qual ele me salientou que incomodavam. Esse aqui é o primeiro estúdio, onde a Regina está fazendo o acabamento do Fusion, de um carro que a gente está gravando conteúdo muito legal. E agora eu vou levar vocês para o escritório e vou te explicar qual foi o método que eu utilizei para conseguir reverter orçamento ou fechar negócios. Esse aqui é o meu escritório que eu fui criando e adaptando. É o nosso espaço de gravação de podcast, gravação de conteúdo. É um espaço bem simples, bem aconchegante, que tem uma decoração que é bem a minha cara, certo? Os produtos da Nasiol expostos, uma parte do café. Lá no fundo tem um banheiro exclusivo só para cliente. Esse banheiro é diferente do banheiro de utilização de todos, no qual tem lenço umedecido, tem toda uma estrutura para que o meu cliente possa aproveitar, ó. Então, esse aqui é o banheiro de cliente. Como eu tenho mais de 50% das minhas clientes são mulheres, eu posso até errar, mas eu acho que eu tenho mais de 50% de clientes mulheres. Chegam aqui, eu não trato elas educadamente como elas gostariam de ser tratadas e não tenho um banheiro decente para que elas possam usufruir. Ou chega muitas vezes aquela cliente e te pede para usar o banheiro e tu quase infarta, porque tu não sabe a situação que tá o banheiro. Então são várias coisas que a estética automotiva muitas vezes não se preocupa. E hoje a maioria dos clientes procura experiência. Muitas vezes o produto é o mesmo, mas a experiência ela é diferente. Entenderam a jogada? Muitas vezes não adianta tu investir na internet se tu não demonstra exatamente aquilo. Todos os clientes que venham aqui, eles acabam me reconhecendo pelos vídeos que eu acabo gerando, porque são vídeos reais. E para isso a minha experiência tem que ser completa. O meu ambiente tem que ser organizado, a gente sabe que com o decorrer do dia a dia a bagunça ela é necessária, mas é um mal necessário. E esse aqui é o espaço onde eu consigo converter orçamentos. E como é que eu digo converter orçamentos? Conversando, gerando network e principalmente tomando um café. Tenho duas máquinas de café, uma Nespresso. Olha, o Bruno quase se matou. Tenho duas máquinas de café, uma Nespresso e uma Dolce Gusto. Sempre tenho balinha, sempre tenho café. Para quê? Para proporcionar um diálogo com o cliente. É nessa hora que geralmente a gente fala sobre o cardápio, que tá aqui, ó, que a gente começa a falar sobre o cardápio. Eu começo a explicar para ele todos os nossos processos, o que eu posso oferecer para o carro dele. E é aí a hora que a gente começa a fazer o orçamento e eu entender as necessidades que ele tem no carro. Por isso que eu digo que café fecha negócios. Todo cliente eu sempre sugiro tomar um café, ofereço um café, tenho café expresso, tenho Nescau, tenho cappuccino, mocatino, eu tenho toda a linha de café sempre à disposição. Tenho frigobar, sempre tem água, cerveja, cerveja sem álcool, refrigerante, suco, o frigobar está sempre bem abastecido com outras bebidas, principalmente no verão. O inverno eu foco no café, mas no verão sempre tem uma coca gelada, um refrigerante, uma água, um energético, o frigobar está sempre lotado de bebidas, certo? Então agora eu vou explicar para vocês qual é a metodologia, eu vou explicar para vocês qual é a ideia do cardápio e o porquê eu criei esse cardápio. Que alguns dão risada, outros dizem que é balela porque não entendem o significado que é um cardápio para que tu possa atender o teu cliente de uma maneira bacana, certo? Se liga aí, vou sentar ali para explicar para ti que é mais fácil. Como é que funciona o sistema de cardápio? É bem simples. Eu preciso ter tempo de conversar com o cliente, eu preciso entender quais é as dores dele para que eu possa surpreender ele na entrega final do carro. Não adianta muitas vezes tu tentar forçar um processo de polimento e o que incomoda no cliente é um arranhão no paralama que tu não vai conseguir tirar no processo de polimento, somente fazendo a repintura. E aí tu pode fazer um trabalho fantástico, pode passar 4 dias polindo esse carro e no final tu não tirou o arranhão do paralama, tu não vai surpreender e tu não vai ter alcançado as expectativas dele. E quando é que tu vai descobrir isso? Na hora que tu toma um café. Tu pergunta pra ele o que tá te incomodando, o que te incomoda no carro que tu queira que eu solucione. E é isso que acontece aqui
99% das vezes. Tem clientes ainda que só vêm para tomar café, e quando ele vem só para tomar café, muitas vezes eu consigo reverter por uma lavagem detalhada, porque ele já está aqui. Então, por que eu criei esse cardápio há mais de 5 anos e hoje tem muita gente me copiando e não sabe nem como estão copiando? Esse cardápio foi criado para que eu consiga mensurar para o meu cliente, que eu consiga explicar para ele todos os meus valores são estipulados em cima da minha mão de obra, da minha matéria-prima e principalmente do meu custo operacional, que muitos de vocês não sabem. Então, por que eu estipulei o cardápio? Para que o meu cliente entenda da onde eu tirei aquele valor, da onde eu cheguei naquele valor, o porquê que eu estou cobrando aquele valor dele. Porque muitas vezes o cliente acha, e muitos tem razão, que está cobrando decorrente do patrimônio dele. E não, cobrando decorrente do meu investimento de matéria-prima, do meu investimento de mão de obra e do meu custo operacional, que muitos de vocês não sabem. Por isso que foi estipulado o cardápio, e principalmente para eu conseguir explicar para o cliente qual é o resultado final decorrente da expectativa dele. Então, tu já entendeu que eu tenho que tomar o café com o cliente para que eu consiga entender o projeto dele. Ou ele comprou o carro e vai vender o carro daqui a 1 ano, ou ele acabou de comprar um carro zero e tem um projeto de 3 anos, ou ele comprou um carro e quer tirar as características de uso porque ele vai dar esse carro de presente para a esposa ou para a filha. Tudo isso eu preciso entender para que eu possa mostrar o cardápio para ele e ele possa entender aonde cada pacote vai se encaixar na expectativa dele. Vou dar 2 exemplos para vocês. O cliente acabou de comprar um carro e quer tirar as características de uso. Eu tenho meu pacote Fit, que a gente cobra R$ 1.100, ele vai ficar 2 dias e ele tem uma melhora de 50%. Por que eu coloquei melhora de 50%? Porque qualquer um sabe o que é 50% de 100, que é 50. Agora, se eu começo a mensurar com palavras que eu não tenho como descrever, eu não tenho como colocar na mão do cliente como o teu carro vai ficar top. O top para ele pode ser diferente do meu top. Teu carro vai ficar lindo. O lindo dele pode ser diferente da minha visão de linda. Ou o teu carro vai ficar zero. Zero, para um cliente leigo, é zero, é sem defeito nenhum. E numa lavagem e numa preparação de 1.100, tu não vai conseguir deixar o carro dele zero. Então tu já tá colocando uma expectativa nele que tu não vai conseguir alcançar. E aí muitas vezes o cliente pode ficar decepcionado com o trabalho, não porque foi mal executado, porque tu criou uma expectativa que tu não alcançou. Por isso que eu utilizo porcentagem no meu cardápio. E por isso que eu deixo tudo discriminado aqui no meu cardápio, tudo que a gente vai fazer. Então eu vou fazer uma higienização do motor. Por quê? Porque eu não vou fazer uma lavagem de motor, eu não vou colocar produto em excesso para possivelmente eu criar uma dor de cabeça do carro não funcionar, do carro falhar, até porque eu trabalho com carros seminovos. Eu vou fazer uma aspiração detalhada. Eu vou fazer uma limpeza das caixas de roda e as rodas com os produtos automotivos. A gente vai fazer uma limpeza da suspensão e aqui são as proteções quando o cliente só quer um processo de lavagem. E esse processo de lavagem eu só faço para clientes que já conhecem o meu trabalho, porque eu não tenho lavagem de rotatividade. E aí eu já passo para cá. Eu faço uma higienização básica, eu faço uma ativação de brilho e eu faço a aplicação das proteções da Nasiol de entrada, que é o Rapid Shine. Então todo esse trabalho ele custa R$ 1.100 e eu preciso do carro 2 dias. Eu consigo converter isso, porque o cliente está entendendo que eu vou ficar 2 dias trabalhando no carro dele, eu tenho processos a serem executados até chegar no valor de 1.100. Mas se eu disser para ele que eu preciso do carro dele 2 dias e que eu vou dar uma polida e uma lavada por 1.100, ele não vai querer fazer. Por quê? Porque tu não conseguiu explicar todo o processo que tu tem para chegar nos 1.100. Agora eu vou fazer um outro comparativo de um trabalho prêmio. O cliente comprou um carro novo, até tem um caso que um cliente está tirando uma, acho que é Naval? Aval, tá tirando a Aval híbrida, ele vai pagar 265 mil nela e ele quer fazer um combo de proteção completa. Ele vai fazer uma proteção de 4.500. Qual vai ser a proteção completa? Eu vou fazer uma preparação para aplicar os produtos da Nasiol, levando em consideração que é um carro zero, e eu vou aplicar uma proteção na pintura, uma proteção nos plásticos, proteção no policarbonato, proteção nos bancos de couro sintético, proteção nos vidros. Vou fazer a aplicação de PPF em todas as extremidades. Esse é o meu pacote de R$ 4.500, no qual eu preciso de 4 dias por causa do tempo de cura dos produtos da Nasiol e eu tenho uma melhora de 95%. Por que eu coloco 95% e não 100%? Porque talvez o carro possa vir zero com algum tipo de micro defeito. Arranhão. Júnior, mas o carro é zero, ele não vai vir com arranhão. Vem com arranhão. O carro é 0 quilômetro. Não significa que ele não andou na cegonha, que ele não foi no pátio da montadora, não ficou no pátio da concessionária. Eles não fizeram um processo de lavagem adequado na concessionária. Nem todas as concessionárias têm informação técnica de como deve se lavar o carro hoje em dia, e esse carro vai vir com algum micro-arranhão. Então, por isso que eu sempre prometo 95% e não 100%. Então, dentro dos dois extremos, eu tenho pacotes intermediários. Dependendo da situação do cliente, eu encaixo dentro desses pacotes. Mas esse teu pacote premium, tu oferece para todos os clientes? Não. Por quê? Porque se eu entendo que o cliente não vai cuidar do carro, se eu entendo que o cliente não vai fazer um planejamento de 2, 3 anos, por que eu vou oferecer um pacote premium? Se eu posso oferecer um pacote intermediário? Aqui um exemplo.
exemplo, o Metal Coat da Nasiol. Eu consigo fazer um pacote de detalhamento, correção de pintura e Metal Coat por R$ 2.100, que vai ter uma durabilidade de até 1 ano. Eu já tive clientes que fizeram um pacote premium, rodaram com o carro 2 anos, 2 anos e meio, e tinham um projeto de ficar mais 1 ano com o carro. Eu poderia tranquilamente revender o mesmo projeto, mas não. Eu vendi um processo mais acessível porque ele ia ficar somente 1 ano com o carro. Então é isso importante. É importante você entender o projeto do seu cliente para que você possa fazer uma venda certa. E por que eu faço essa venda certa? Porque eu quero esse cliente a longo prazo. Muitos de vocês ficam fazendo divulgação a nível nacional, ficam fazendo diversos tipos de divulgação e não agradam. Vocês não agradam os seus clientes fiéis que estão toda hora aqui. Então é isso que eu digo. A propaganda, o atendimento tem que ser de dentro para fora. Primeiro eu preciso cativar o meu cliente fiel, eu preciso valorizar os meus clientes fiéis antes de sair querendo adquirir clientes novos. E muitos só se preocupam em adquirir cada vez mais clientes novos e não valorizam os clientes fiéis. Já dei lavagem de cortesia, já refiz carro, mesmo sabendo que não foi culpa minha, o cliente lavou de uma maneira errada, eu refiz o carro. Por quê? Porque eu preciso cativar esse cliente. Tá, e aonde eu quero chegar? Tudo e qualquer tipo de experiência nova que tu proporcione, é muito mais fácil tu proporcionar para um cliente que já conhece o teu trabalho do que tu adquirir clientes novos. Quando tu faz o projeto do Repara Fest, não é para te pegar de estética automotiva e colocar uma faixa gigante escrito Reparação Fest, pintura de para-choque, maçaneta. Não, é para te proporcionar para esse cliente que já conhece o teu trabalho, que tu tem um novo serviço a oferecer para ele com a mesma eficiência e com a mesma experiência que tu ofereceu tudo até hoje. Então, se tu pegava um carro para 2 dias para fazer detalhamento, tu vai pegar um carro para 3 dias para fazer o Repara Fest. Então, tu vai ter 3 dias para fazer o processo de Repara Fest juntamente com o processo de detalhamento. Por que eu digo que quando o cliente termina, quando eu digo que quando tu termina de comprar o curso online, tu tem que pegar o carro da tia, da mãe, do pai, do primo e fazer todo o processo do Repara Fest aqui, tu possa treinar essas habilidades para que quando tu ofereça pro teu cliente, tu tenha segurança de explicar aquilo que tu vai fazer. Tem até um vídeo bacana, não sei se o Bruno vai colocar agora ou não, que eu pintei o para-choque da minha Tiguan, para mostrar para vocês como é fácil de fazer o Repara Fest. Então, pode fazer no teu carro, no carro da mãe, da tia, do primo, pode pegar amigos próximos e fazer uma proposta. Amigão, eu preciso de um carro para treinar o Repara Fest, de contrapartida eu só te cobro o material. Tu não vai ter despesa nenhuma, porque ele vai pagar o material e ele, de contrapartida, vai ganhar o carro pintado. Outra situação, pode ir num desmanche comprar um para-choque, conseguir um para-choque de descarte e treinar as técnicas. E isso vai fazer com que tu domine melhor as técnicas, vendo o vídeo e fazendo, e quando tu vá atender o teu cliente, tu atenda ele com segurança. E como é que eu vou colocar tudo isso em prática? Primeiro, tu vai fazer os treinamentos. Depois do treinamento, tu vai treinar todo o conteúdo que eu tô te entregando. Eu dependo de ti, eu não consigo fazer milagre. Mas como tu vai vender? Com o outro lado do cardápio. Eu já pensei em tudo, porque eu utilizo isso. Então aqui no cardápio eu tenho tudo separado, ó. Eu tenho valores por peça. Parte de preparação e pintura, funilaria, alinhamento, pintura fest, desmontagem e montagem, pintura do couro. Por que eu tenho tudo separado? Para o meu cliente entender que eu tô cobrando decorrente do meu trabalho. Então eu cobro R$900 por peça para preparar e pintar. Se eu tiver que tirar o para-choque fora do lugar, como a maioria das vezes eu tiro, para que o acabamento fique perfeito, eu cobro mais 250. Vamos supor que tenha um pequeno desalinhamento frontal, mesmo que tu não faça, tu terceirize, eu cobro R$400, porque eu sei que geralmente o funileiro vai me cobrar 200. Então tudo eu já tenho valores pré-estipulados. O exemplo do Fusion. O Fusion a gente pintou os 2 bancos frontais. Eu cobrei R$450 por banco. E aí o meu cliente entende que eu estou reformulando o valor dele, o orçamento dele, por valores por peça. Eu não estou cobrando decorrente do patrimônio dele. E aqui eu tenho as outras opções, que é película tradicional e película de cerâmica. E aqui eu tenho as partes de customização, que é pintura de roda e pintura das pinças de freio. Eu tenho tudo separado para que eu possa reformular ou para que eu possa formular. É formular ou reformular, Bruno? Formular, né? Então, para que eu possa formular um orçamento completo para o meu cliente, certo? E tem algumas situações que eu prefiro não cobrar isso do que dar desconto. Vou te explicar agora. Muitas vezes eu prefiro pintar um banco de couro e não cobrar, porque eu estou fazendo para que a experiência dele se torne completa. Na visão do meu cliente, ele teve um desconto de R$450. O meu custo operacional foi de 40, do que muitas vezes dá um desconto de 5 a 10% de um orçamento de 10 mil ou de 5 mil reais. Pegou a visão? Muitas vezes esse cardápio te dá ainda essa possibilidade de tu fazer um upseller, dar um pacote acima para ele, desde que ele faça um pagamento semi à vista. Mas e aqui, Júnior, como é que tu faz a mesma coisa? Se o cliente optar pelo pacote Compact com o Metal Coat for me pagar à vista, eu pulo ele pro XR03
sem nenhum acréscimo. Eu aplico o XR03 no lugar do Metal Coat. Muitas vezes, se ele optou pelo de 2.400, pro de 2.100 eu consigo fazer 3 mil para ele. Eu acabo, muitas vezes, só reformulando esse preço e dando um pacote superior no lugar de dar desconto. Por quê? Porque o meu custo operacional para preparar o carro para receber a nanoproteção é a mesma. Eu só vou mudar o resultado final. Pegou a visão? Então tudo isso fica mais fácil de tu mostrar pro teu cliente, de tu demonstrar para ele que tu tá fazendo um upseller ou que tu tá proporcionando uma experiência melhor, porque ele também tá te proporcionando um pagamento à vista. Tu não tem taxa de máquina de cartão, tu não tem taxa de parcelamento, isso tudo é negociável. Aonde eu negocio tudo isso? Bruno? Tomando café. Tô brincando com o Bruno. Onde eu proporciono tudo isso tomando café. Por quê? Porque eu consigo compreender qual é as necessidades dele. Então, essa aula, eu não tô simplesmente te dando a receita do bolo. Longe de mim isso. Eu tô te mostrando o que dá certo no meu estúdio. Eu tô te mostrando o que dá certo a nível Brasil, porque eu já viajei o Brasil todo. E eu sei que a tua dificuldade é criar valores, a tua dificuldade é gerar valores. Muitas vezes, como cobrar, de que maneira cobrar, como eu posso cobrar. E muitas vezes até tu menosprezar o poder aquisitivo do teu cliente. Tu não cobrar um pacote premium dele porque tu acha que ele não vai pagar. Mas se tu não acreditar no teu trabalho e se tu não achar que eu pagaria pelo meu trabalho, tu não vai conseguir converter em venda. Então, anota essa frase: café fecha negócios.